Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje eu tô aqui para contar alguns relatos sobrenaturais. Se você gosta do tema, já deixa seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda muito na divulgação. Se tem um relato que queira estar compartilhando, envia pro e-mail da descrição. E bora lá pro relato. A mulher de vestido branco na quaresma. Olá, gostaria que contasse o meu relato. O relato do meu pai, na verdade. Bom, meu avô já é falecido e contava uma história muito assustadora. Meu pai disse que o pai dele estava passando por uma floresta e era a época de quaresma. Meu avô disse que ouviu uma voz de uma mulher, uma voz bem doce, falando assim: "Me ajude". Aí meu avô olhou para os lados e não viu nada. Ele olhou para cima e no tronco da árvore estava uma mulher de vestido branco, com algodão nos ouvidos e no nariz. Então ele disse: "Como posso te ajudar?" A moça respondeu: "Eu preciso de oração para o meu espírito ir em paz, pois eu estou presa na terra e não quero assustar os outros." Meu avô falou que ia orar para ela. Meu avô foi na igreja, orou, Ave Marias, Pai Nosso, em nome dessa mulher. Ele disse que passou no local que ele tinha avistado a tal mulher, e ele disse que viu a mulher. E essa mulher disse que agradecia muito a ele, que agora ela poderia ir em paz. Espero que conte essa história e goste do meu relato. Olha, interessante. Vou contar aqui, vou falar um negócio pra vocês. O que eu achei mais interessante foi ele não ter medo e ele se dispor a ajudá-la de alguma forma. Foi muito honroso da parte dele. Parabéns pela atitude. Esse relato ele não tem título. Vamos lá. Olá, gostaria de compartilhar um relato. Não é meu, é de um vizinho que nos contou quando estávamos no mercado do bairro nosso. Bom, fui ao mercado e seu Jorge estávamos falando sobre preços, que estava mais em conta que mercados maiores. Então eu fui ao açougue pegar a carne e ele passou e brincou que uma das coisas que tem de bom em trabalhar no IML é o fato de economizar pela falta de apetite em ver carne vermelha. Então, para continuar a conversa, eu respondi: "Mas uma cervejinha para o domingo também não?" E ele me respondeu que não poderia beber porque estava à base de remédios. Perguntei se ele estava doente, ele me respondeu que não, mas que quando não pegava plantão, quando era muito pesado o plantão, ele tomava calmante e que naquela noite tinha sido terrível. Nisso, passamos no caixa e seguimos cada um para a sua casa. No caminho, ele olhou para mim sério e falou: "Tu acredita em espíritos?" Eu disse: "Claro, por que o senhor não acredita?" Então ele disse se podia me contar algo. Eu, louca para ouvir os relatos, logo respondi que, claro, pode contar sim. E, resumidamente, ele me contou que durante a tarde ele e um colega receberam um corpo de um bebê, menino de mais ou menos 2 ou 3 meses, que a mãe, ao brigar com o pai por traição, resolveu se vingar do marido, acabando com a vida do próprio filho, o sufocando e jogando em um valão. Tinha apenas ele e o colega dele de plantão. E à noite, quando foi fazer os procedimentos, acabou deixando lágrimas rolar pela história cruel e porque a filha dele ganhou um menino há pouco tempo. Nisso, o colega dele, que havia ido ao banheiro, o chama, olha nos olhos dele e diz: "Que choro é esse, rapaz?" "Ah, seu Jorge, o senhor chora com som de choro de criança, que horror." Ele respondeu que chorou apenas uma lágrima, que apenas desceu uma lágrima de seu rosto, mas que não fez som algum.
O rapaz, ou o senhor, enfim, o colega do seu Jorge, confirmou que ouviu choro alto, como de bebê, e que era dele, porque o som era claro e vinha do quarto da necrópsia, e que só tinha os dois ali dentro no IML. Seu Jorge e ele fizeram o procedimento na criança e foram para a frente tomar um café, para manter acordados e espertos durante a noite. Nisso, seu Jorge e o rapaz presenciaram juntos o choro do bebê, vindo do lugar aonde estava o seu corpinho. Eu achei interessante contar isso, porque assim como eu vivo muitas situações espirituais durante minha vida toda, nunca havia alguém ter me contado algo que eu realmente senti verdade, realidade e franqueza, sem mais ou menos, sabe? Eu queria dividir isso porque eu creio que a morte é apenas a chegada para a vida eterna e a consciência é a última a se desligar. E suponho que sim, em outros casos, grande maioria, demore um pouco o espírito se dar conta do que de fato aconteceu. Situação triste, bem complicada, né? Não vamos falar sobre essa questão, deixar isso de lado, porque se formos falar sobre isso, perderemos a razão, né? Ao desabafar ou falar coisas que não deve. Então, mas em questão ao que acontece depois, pode ser que ele tenha escutado realmente os choros da criança, né? Realmente pode ser que demore um tempo para o espírito se dar conta de que passou para o outro lado. Estranho de criança, eu até em princípio acho estranho porque acredito que seja diferente, né, com as crianças, mas não sei, né? Nunca saberemos, independente de como mais conhecimento possamos ter, sempre vai ser uma incógnita, sempre vai ser uma dúvida, a gente nunca vai ter certeza, né? Ou não, quem sabe. Mas que existe vida após a morte, eu particularmente acredito muito, até porque é nisso que a gente precisa se apegar, né? Para poder conseguir ter paz. Vamos dar continuidade aqui. Próximo relato. O relato é de caminhoneiro. Só tá escrito caminhoneiro aqui. Essa é uma história bizarra das minhas experiências como caminhoneiro. Eu tive esse trabalho por anos, até seguir uma carreira diferente que foi melhor para mim. No entanto, tenho muitas lembranças dos meus anos na estrada. Uma vez eu estava dirigindo há algum tempo e parei em um posto de caminhões que estava muito movimentado. Entrei e lembro que acabei conversando com uma mulher que estava lá dentro. Acho que nós dois pedimos comida e estávamos esperando. Começando com uma conversa básica, eu descobri que ela também era caminhoneira. Acabamos conversando sobre os nossos trabalhos e depois comemos juntos no posto de caminhão. Nós nos conhecemos um pouco e fiquei feliz em fazer uma amizade com alguém que também era caminhoneiro e que que a gente às vezes ficava um pouco solitário na estrada. Eu era solteiro na época. Eu lembro que a mulher me perguntou de onde eu era. Então ela disse que ela era de uma cidade próxima à minha, porque eu morava perto de uma grande cidade e era uma área bastante populosa. Depois de conversarmos, acabei dando meu endereço a ela e ela disse que gostaria de me ver, de me enviar um cartão postal na próxima cidade que ela parar, para a qual ela estava indo. Nada parecia estranho no momento, porque estávamos tendo uma ótima conversa. Eu achei que estava me dando bem com ela e finalmente chegou a hora de seguirmos caminhos separados. Mas trocamos números de telefone também e eu estava ansioso para talvez vê-la novamente quando voltasse para casa. Continuei dirigindo nos próximos dias, mas voltei para casa depois e eu tive alguns dias de folga. Tinha estado mandando mensagens para a mulher que conheci e lembro que em uma noite, quando estava em casa, ouvi uma batida na porta, quase à meia-noite. Eu morava sozinho em uma casa pequena no subúrbio da grande cidade que mencionei. Antes, quando fui até a porta, decidi olhar pela janela primeiro. Eu não tinha ideia de quem estava batendo na minha porta.
Essa hora havia um cara parado lá e eu não fazia ideia de quem ele estava, do que ele estava fazendo ali ou quem ele era. Por causa disso, decidi não atender a porta, mas ele bateu novamente. E quando não respondi pela segunda vez, assisti pela janela enquanto ele contornava a minha casa até a parte de trás. Agora eu estava realmente preocupado. Ele chegou até a minha porta dos fundos e começou a bater nela. Logo depois, ouvi batidas em uma das janelas do fundo da minha casa. Nesse ponto, eu estava na sala e que ficava no centro da minha casa. Estava ficando preocupado com que o cara tentasse arrombar a porta. Então eu dei alguns passos em direção à porta dos fundos e gritei que estava chamando a polícia. A princípio, isso não pareceu assustá-lo. O homem não disse nada e permaneceu onde estava. Decidi então ligar para a polícia e foi exatamente o que fiz. Não consegui imaginar que ele tivesse boas intenções. Relatei à polícia exatamente o que estava acontecendo. Quando desliguei o telefone, o homem parecia estar no mesmo lugar. Cerca de 1 minuto depois, houve um estrondo de vidro vindo da parte de trás da minha casa. Quando isso aconteceu, entrei no meu quarto e fechei a porta, mas não ouvi mais barulhos. Depois disso, não tinha certeza se o homem havia entrado na minha casa ou não. Após cerca de uns 10 minutos, ouvi a polícia na porta da frente. Saí do meu quarto com cuidado, mas não vi ninguém. Quando fui até a porta da frente, a polícia estava lá e entrou e procurou em minha casa e eles viram uma pedra grande que ela tinha sido arremessada por uma das janelas do fundo. O cara tinha ido embora, quem quer que ele fosse. Depois que isso aconteceu, o homem nunca mais voltou. Mas a coisa estranha é que a mulher com quem eu estava trocando mensagens também nunca mais me enviou mensagens. Tudo estava indo bem, mas ela parou de me mandar mensagens de repente. Tentei ligar para ela, mas a ligação não foi completada. Sinto que essas coisas estão conectadas, mas nunca descobri exatamente como ou porquê. Foi realmente estranho. O marido dela, namorado dela, só pode ele descobriu foi atrás de você. Eita lasqueira, mas que deu medo deu, né? Você falou que era solteiro, mas aí eu não vi você falando que ela disse que era solteira. É, ficar esperto, hein? Bora lá pro próximo. Sobrenatural. Eu e alguns amigos costumávamos ir em um lugar, tarde da noite, às vezes entre 2 ou 3 da madrugada. E uma certa noite eu fui para esse lugar com 3 dos meus amigos. Era 2h30 da madrugada, apenas para explorar. Agora eu não sabia disso na época, mas a área em que estávamos é parte de uma área chamada Triângulo de. Não vou falar aqui o nome, tá? Do local. Que é um local de supostas atividades paranormais. E também uma das áreas mais assombradas do estado. Continuando, nós escalamos a rocha que havia ali no local e ficamos em cima dela por talvez 3 ou 4 horas e todos nós decidimos ir embora. Agora, como você está saindo da rocha de perfil, você tem que descer esse longo caminho que tem cerca de 2 quilômetros de comprimento para voltar para onde estávamos estacionado nosso carro. 2 dos meus amigos estavam caminhando tranquilamente alguns metros na minha frente. E o meu outro amigo, que agora eu nunca saberei por que me virei, eu não tive a sensação de que alguém estava nos observando. Eu simplesmente me virei porque, além do luar brilhando através das árvores, em certas áreas, nós só tínhamos lanternas de celular para fazer o nosso caminho ao redor. E eu lembro de me virar e ver alguém correndo em nossa direção, a cerca de uns 150 metros de distância, a toda velocidade. O que me surpreendeu
não foi que eles estavam correndo em nossa direção. Era como eles estavam correndo. Você sabe como um zumbi anda em um filme de terror? Se arrastando, com as suas pernas mancando. Isso é como se alguém estava correndo em nossa direção no começo. Eu não disse nada e possivelmente presumi que era um dos meus amigos ou alguém que já estava lá, que talvez se machucou e precisasse da ajuda, até que esse alguém chegou a uma área de caminho onde o luar alcançava as árvores e dava a eles alguma perspectiva. O que eu vi ainda me emociona até hoje. Você já viu uma criança tentar desenhar uma pessoa como eles fazem um boneco de palito? Na maioria das vezes é exatamente assim que esse alguém parecia. Eu peguei talvez um olhar de 10 segundos enquanto ele estava correndo sobre as árvores iluminadas pela lua, mas eu não vi nenhuma característica fácil distinguível, nem olhos, nem boca, nem orelhas. Seus braços e pernas parecem os de uma pessoa extremamente desnutrida, só que completamente pretos e não parecia pele ou qualquer tipo de roupa. Pelo que eu pude ver, eu quase não consegui nem descrever, para ser honesto. Eu me lembro de chamar o meu amigo em uma voz de pânico. Ele estava caminhando comigo agora. Estava talvez a uns 10 metros à frente. E eu mesmo iluminei meu celular, com o meu celular nele, enquanto ele estava olhando para onde eu estava olhando. Meu amigo apenas começou a correr, em disparada, e nos perguntaram o que havia de errado. Eu apenas respondi para correr, e todos nós 4 corremos para o nosso carro. Lembro-me de olhar para trás enquanto corríamos, e não havia nada lá. Embora o que quer que estivesse nos perseguindo, certamente estaria em nosso encalço agora. Todos nós pulamos no carro. Meu amigo que estava caminhando comigo, ele gritou, perguntando: "Me diga que você viu isso. O que foi que eu disse a ele que tinha visto a mesma? Quando foi que eu disse a ele que eu tinha visto a mesma coisa? Pedi para ele descrever para todos nós o que ele viu. E ele descreveu literalmente a mesma coisa que eu testemunhei até agora. Meus outros 2 amigos estão pensando que estamos apenas brincando com eles. E eu estava meio frustrado, para ser honesto, porque eu não conseguia acreditar. Os meus outros 2 amigos não viram aquilo, que se viraram para questionar por que estávamos correndo, mas não importava. Agora nós realmente voltamos lá com mais algumas pessoas no dia seguinte e não testemunharam nada. E é claro que eu nunca saberei o que era ou quem era ou o que queria, mas eu sei de uma coisa: não há como 2 pessoas imaginarem ver algo idêntico a um boneco de palito na floresta. Vai passear na floresta fora de hora? Olha, falar pra você, viu? Gente, esse último relato ficou meio engasgando, porque ele não tinha pontuação, não tinha vírgula, não tinha nada, tava bem difícil de ler, tá? Eu peço desculpas. Bora lá pro próximo. Esse acidente aconteceu comigo e com um amigo meu há um mês. Não foi minha primeira experiência paranormal, mas definitivamente uma que me fez pensar muito sobre isso novamente. Estávamos do lado de fora, por volta das 18 horas, dando uma volta na minha cidade natal, quando já estava escuro, quando fiquei sem cigarros, e fomos a uma loja de esquina próxima. Peguei minhas coisas e depois fomos para a minha casa. No caminho há um antigo túnel, agora um parque no local esquerdo. Eu queria fumar antes de ir, mas como esse parque é frequentemente visitado por estranhos, passamos por ele e sentamos perto de um pequeno parque um pouco mais acima. Como eu queria começar a fumar, notei uma luz piscando dentro de um dos apartamentos do lado direito da rua. O cemitério ficava à esquerda.
Nós também estávamos à esquerda, mas no topo do local você poderia ver através da janela o que parecia ser uma sala de jantar com uma lâmpada que parecia muito fraca, portanto, fazendo a luz piscar. Quando eu continuei assistindo, embora eu notei silhuetas sombrias se movendo de uma forma rápida e estranha, mas não havia nada na frente da lâmpada para produzir tais sombras. Quando eu queria contar ao meu amigo, ele me disse que tinha acabado de ver e que estava curioso sobre o que era também. A primeira coisa que fiz foi pegar meu telefone e tentar filmar. Eu tinha uma boa câmera no meu telefone, então deveria ser fácil. Mas sempre que eu movo a câmera para a janela específica com as sombras assustadoras, a tela do meu telefone simplesmente escurecia, como quando você é chamado a colocar seu rosto no telefone. Quando eu movo o objeto da câmera para longe da janela, a tela voltou ao normal. Eu tentei isso tipo umas 5 ou 6 vezes, sempre falhando em tirar uma foto ou um vídeo, que a tela do telefone não deixava eu ter filmado tudo o resto sem problemas, exceto por aquela janela. Quando eu guardei meu telefone, a lâmpada de repente para de piscar e brilha como se tivesse sido trocada recentemente. Não piscou uma única vez depois. E ficamos sentados lá por cerca de 20 minutos antes de parecer quase morto. Nós ficamos meio assustados e continuamos nossa caminhada. Então, mais ainda me deu arrepios quando penso nisso. Ah, eu estava fumando cigarros normais, tá? Não era nada ilícito, que não quer dizer que eu estava vendo coisas. E é isso, obrigado por ler o meu relato. Me desculpa os erros. O que será que fazia a luz piscar e depois parou? Será que o cemitério não fez você ficarem meio assim, meio impressionado, talvez? É isso. Se você gostou dos relatos, já deixa o seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda muito na divulgação. Se tem um relato, envia por e-mail da descrição. Muito obrigada e até a próxima.